Seja bem-vindo ao vídeo sobre pais que são surtados e acabam com a vida de seus filhos. Caso tenha um relato interessante, deixe em R/relatando. Minha mãe está tentando se livrar do meu marido e agindo como se fosse a vítima. Eu, 22 anos, estou casada com meu marido, 37 anos, há 4 anos. Sim, eu casei com um homem na casa dos 30 anos quando eu tinha 18 anos, mas não, ele não me manipulou. Foi mais uma relação de amigos com benefícios a princípio. Não sabíamos as nossas idades corretas. Sabíamos que tínhamos uma diferença de idade entre nós, mas não sabíamos o tamanho dessa diferença. Quando descobrimos a idade certa, eu já estava grávida, então decidimos continuar juntos. Ele é grande, doce, adorável. Ele é incrível com nossa filha e cuida muito bem de mim. Não poderia ter pedido um marido melhor. Minha mãe odeia meu marido, mas não pelos motivos que você pensa. Eles estudaram juntos no ensino médio, essa cidade é pequena pra caralho. Todo mundo se conhece, e aparentemente como ela agia naquela época é como ela age agora. Ela era uma pirralha mimada que chorava quando não conseguia o que queria. Pô, eu lembro dela fazendo birra como criança no shopping porque meu avô não quis comprar a bolsa que ela queria. Ela costumava brigar comigo e meus irmãos pela atenção dos nossos avós o tempo todo. Minha mãe ainda estava na adolescência quando teve a mim, mas isso não a impediu de controlar eu e meus irmãos. Fomos seus fantoches durante nossa infância. Além disso, ela é uma manipuladora gigantesca, e é por isso que minha mãe odeia meu marido. Ela continua tentando me controlar e a posição do meu marido está impedindo isso. Foi vendo a minha sogra interagir com meu marido e seus irmãos que eu percebi, então é assim que uma mãe deveria tratar seus filhos. Minha mãe continua tentando me separar dele. Ela está tentando de tudo para me fazer deixar meu marido, desde mentir sobre ele até fazer de tudo que ele faça em relação a mim um grande problema. As mentiras que minha mãe contou sobre meu marido variam de hilárias a simplesmente indignantes. Uma vez, ela me disse que alguém havia enviado para ela capturas de tela da suposta conversa do meu marido com a amante. Por que uma pessoa anônima enviaria capturas de tela para minha mãe, sua sogra, em vez de sua esposa? Ela também disse que ouviu meu marido dizendo que não amava minha filha e eu, que ele estava me usando apenas para sexo, o que é algo que mal fazemos. Ela colocou uma pequena calcinha de renda embaixo do sofá da sala de estar. Quando eu a encontrei, não culpei imediatamente meu marido. Minha mãe queria que eu o culpasse, mas eu não o fiz. Minha mãe agradece ao meu marido por ser agressivo, controlador comigo. Meu marido tem 37 anos, mede 6'8", cerca de 2 metros, e pesa 300 libras, cerca de 136 kg, de músculo puro, mas é um Golden Retriever em forma humana. Ele é um homem criança, sempre feliz, cheio de energia e super fofo. Meu marido adora me pegar e pegar nossa filha e nos jogar na cama. Achamos isso divertido. Em uma ocasião realmente especial, se eu estiver deitada, ele vai deitar todo o peso do corpo em cima de mim. Ela acha que um marido não deveria fazer essas coisas, que deveria tratar a família como uma flor delicada envolta em um travesseiro. Ela até me disse que ele estava me mantendo cativa porque às vezes ele bloqueia a porta com o corpo. Eu adoro quando meu marido age assim porque quando ele não está agindo de maneira imatura, significa que ele está estressado ou deprimido. Então, quando meu marido nos joga na cama, isso significa que ele está bem e está tudo bem para mim. Outra coisa é a comida. Eu sou intolerante à maioria dos produtos animais. Meu marido percebeu que sempre fico doente quando como queijo ou frango, então ele para de trazer esses alimentos para casa. Minha mãe acha que meu marido está controlando minha alimentação porque se ele realmente te ama, ele deixaria você comer o que quiser. Ele vai te deixar morrer de fome. Ela não se importa com o fato de que minha acne sumiu e que eu não pareço um elefante quando assoo o nariz pela manhã. Mas não, meu marido está me deixando com fome e definitivamente não está se preocupando com minha saúde. Outra coisa que minha mãe faz é usar o medo como arma.
Ela fica dizendo que meu marido tem um histórico de violência e usa isso para tentar me assustar. Na verdade, meu marido já teve problemas com a lei quando era jovem por ter brigado com outras pessoas. Minha mãe só contou isso porque ela está preocupada com a minha segurança. Eu já sabia desses problemas do meu marido porque ele me contou, e meu pai também me falou sobre algumas brigas que ele teve. Mas a forma como minha mãe descreve meu marido é como se ele fosse um homem violento que poderia me atacar a qualquer momento e matar eu e nossa filha enquanto dormimos. Ela me disse para não ter mais filhos com ele porque eu ficaria presa a ele e não poderia deixá-lo se ele ficasse violento. Mas meu marido nunca me bateu ou agrediu nossa filha, ele não grita conosco ou coisa do tipo. Ele recebeu ajuda para lidar com esses problemas quando estava na casa dos 20 anos e desde então é uma pessoa feliz e descontraída. Agora, você provavelmente está se perguntando por que minha mãe está na minha vida quando age assim. Minha mãe estar perto de mim é algo novo, pois perdi meu pai há quase 7 meses, logo depois de descobrir que estava grávida. Ele era meu papai e o melhor amigo da minha filha. Eu sei o quão louca minha mãe é, mas senti que precisava de um pai. Então, comecei a deixá-la voltar, mas apenas um pouco de cada vez. Claramente, agora, foi um erro. Minha mãe tem tentado controlar minha gravidez desde que descobriu e fica muito irritada quando meu marido impede as coisas estranhas dela. Então, as táticas dela mudam para dizer que uma mãe deveria fazer isso ou aquilo, e, na minha época, quando estava grávida de você e de seu irmão, eu fiz tal e tal coisa. Eu fumava e bebi enquanto estava grávida de seus irmãos e todos ficaram bem. Não ficaram. Ela continua dizendo que não serei uma verdadeira mãe se tiver uma cesariana. O que provavelmente vai acontecer. Agora, vamos falar da semana passada. Minha perna falhou e eu desabei escada abaixo. Foi a pior dor da minha vida e ainda por cima eu estava dando à luz minha filha. Minha mãe estava em pânico e meu marido tentava me ajudar sem me machucar mais. Felizmente, minha filha estava na casa da minha sogra. Eu fiquei no sofá com muita dor, preocupada em perder meus filhos. Meu marido foi para o quarto buscar suas coisas para me levar para o hospital e me deixou sozinha com minha mãe. E aí ela ficou malvada. Ela era controladora na minha infância, mas isso foi a coisa mais mesquinha que ela já fez comigo. Ela mandou eu levantar e disse que eu deveria ignorar a dor. Disse que eu sou mãe e que preciso aguentar. Eu disse que não conseguia me mover, que meu braço e minha perna estavam doendo. Então a mulher pegou meu braço machucado e tentou me fazer levantar. Eu estava no chão, com muita dor e não conseguia ficar em pé, então ela começou a me arrastar. Eu nunca tinha visto meu marido com tanta raiva, mas ele a afastou e a encarou com uma cara assustadora. Ele me pegou no colo e me levou para o carro, enquanto minha mãe tentava discutir com ele. Eu cheguei no hospital com dor insuportável e muito assustada. Meu marido teve que voltar para casa sozinho depois. Quando ele chegou em casa, minha mãe ainda estava lá e tentou brigar com ele. Segundo meu marido, as coisas ficaram físicas porque minha mãe detalhou como ele está nos abusando, a mim e a minha filha, e que ela pode não ter provas, mas vai conseguir provar. Ele quase bateu nela, mas se conteve e só deixou um hematoma onde a segurou. Para ser honesta, eu teria dado um tapa nessa mulher. Agora estou em casa e tudo está em caos. Minha mãe usou a briga com meu marido a seu favor, dizendo que ele a agrediu e que meu acidente não foi um acidente. Esta é a pior experiência que já tive, principalmente porque agora estou lidando com pessoas que acreditam na minha mãe. Questionando meu amor por ela, porque como posso apoiar meu marido? Eu caí da escada. Eu poderia ter perdido meus filhos e minha mãe está fazendo isso. Muitas pessoas acreditam na história da minha mãe e algumas não. Tento falar com as pessoas e contar a verdade sobre o que realmente aconteceu, mas elas não estão me ouvindo. Agora meu marido está sendo assediado. As pessoas o chamam de espancador de mulheres e pôs. Alguém arranhou o carro dele e furou os pneus. Ele está triste. Ele está tentando agir feliz como sempre faz, mas sei quando ele está forçando um sorriso.
E minha filha está muito confusa. Ela não sabe o que está acontecendo. Não sei como explicar por que o carro do papai está todo bagunçado ou por que ela não pode ver a vovó. Não saímos de casa, não atendemos nossos telefones e nem atendemos a porta porque as pessoas não nos deixam em paz. Eu poderia ter evitado tudo isso se eu nunca deixasse aquela mulher voltar. Isso é por minha conta. Agora, o que eu passei na semana passada? 1. Explicamos para nossa filha de uma forma que ela pudesse entender o que a vovó fez e por que ela não pode mais nos ver. A vovó mentiu sobre o papai e deixou o papai e a mamãe tristes. Nossa filha não entende muito bem, mas está de boa com não ver a vovó. 2. A polícia apareceu. Eles vieram checar se estávamos bem porque aparentemente ninguém tinha ouvido falar de mim por um tempo. Aí um deles fez a pergunta mais idiota do mundo e perguntou por que eu não tinha ligado para minha mãe recentemente, já que ela está preocupada comigo. Eu não tinha ligado para minha mãe recentemente porque ela está contando para todo mundo que meu marido me empurrou escada abaixo. Aí alguns dias depois eles voltaram, mas dessa vez com a suspeita de que meu marido está nos maltratando. Para ser sincera, eu surtei. Só saíram de mim lágrimas de raiva e palavrões. Eu estava tão cansada, só queria ficar sozinha com minha família. 3. Decidi fazer uma postagem na internet dizendo que estou cansada deles, família, amigos, macacos voadores, assediando minha família, atacando meu marido e acreditando nas mentiras estúpidas da minha mãe. Eu entendo. Eles estão preocupados comigo e estou bem com isso, mas não gosto que acreditem na minha mãe e se recusem a me ouvir. Só queria que parassem. Mas não pararam, pioraram. No entanto, 1 hora depois de fazer a postagem, meu avô veio conversar comigo. Ele me disse que sabe que a filha dele é louca e faria qualquer coisa para melhorar as coisas. Não sei exatamente o que meu avô fez, mas a multidão parou. Vocês não sabem o quanto estou aliviada. Ainda estão tentando entrar em contato comigo só para conversar e ter uma reunião comigo, mas agora posso ligar meu telefone sem explodir com mensagens. Agora, para a razão pela qual estou fazendo uma atualização. A bruxa malvada do leste finalmente apareceu. Agora, o motivo pelo qual estou fazendo uma atualização. A bruxa má do leste finalmente apareceu. Desde que quebrei a perna, tenho ficado presa nesta casa. Estou cansada de ficar aqui, então pedi ao meu cunhado e à minha cunhada, que têm cuidado de mim quando meu marido vai trabalhar, para me levar para fora. Eles hesitaram no começo, mas acabaram me levando, junto com minha filha, de surpresa para visitar meu marido no trabalho com comida. O incidente com o carro do meu marido nos fez perceber que nossa casa não era segura, então investimos em segurança. Enquanto comíamos tacos com minha família, recebi uma notificação do meu sistema de segurança e adivinha quem era? Minha mãe. Tenho ignorado as ligações e mensagens dela e isso aparentemente é um novo pecado mortal. Minha mãe começou a bater na porta com minha irmãzinha gritando que sabe que estou lá dentro e que o monstro, meu marido, está tentando me tirar e tirar a neta dela de mim. Ficamos assistindo minha mãe fazer um escândalo na porta da frente por um bom minuto porque era engraçado. Mas quando minha irmã estava pronta para jogar uma pedra na nossa janela para entrar na nossa casa, decidimos lidar com eles. Dissemos para eles saírem da nossa propriedade, que eu não quero ver minha irmã e muito menos minha mãe, e que sou eu falando, não meu marido. Minha mãe disse, desculpe, meu amor. Por favor, abra a porta. Eu disse não, não depois de tudo o que ela fez. Ela mentiu para todo mundo e disse que meu marido me empurrou escada abaixo e que meu marido a agrediu sem motivo. Minha mãe gritou que ele agrediu e até tentou bater nela. Eu disse, isso é culpa sua. Não culpe meu marido. O que você disse foi nojento e se eu fosse ele, eu teria te dado um tapa. Minha mãe disse que eu não podia falar com ela assim, que ela é minha mãe e que o DNA dela corre em minhas veias. Eu disse que o DNA do meu pai também corre em minhas veias e que o DNA dele em mim quer socar sua cara com uma meia cheia de moedas.
Isso fez minha mãe surtar, então chamamos a polícia e dissemos que havia 2 pessoas em nossa casa. Que já tínhamos dito para saírem, mas eles se recusaram. Quando a polícia chegou, levaram minha irmãzinha e minha mãe para conversar um pouco com eles e depois um policial veio até a casa para tentar conversar conosco. Conversamos com eles através da câmera de segurança e explicamos que não conhecemos essas pessoas, sabe? Como uma mentirosa, não importa o quanto elas afirmem ser minha mãe e irmã, não as conhecemos. Elas são estranhas. Eventualmente, elas foram embora e esperamos um pouco para voltar para casa, apenas no caso de minha família estar secretamente esperando por mim nas sombras ou algo assim. Minha mãe tem. Eu estava dormindo quando aconteceu, mas meu marido, meus cunhados, minha cunhada e a câmera de segurança me explicaram tudo. Meus cunhados estavam na varanda quando minha mãe chegou. Ela só queria me ver para ter certeza de que eu estava viva. Meus cunhados não a deixaram entrar em casa e ameaçaram chamar a polícia. Minha mãe os acusou de ajudar meu marido a abusar de mim e da minha filha. Meu marido saiu e também começou a discutir com minha mãe. Ela continuou chamando ele de estuprador, abusador, nazista, essa foi nova. Enquanto todos estavam distraídos, um dos meus cunhados entrou na casa, foi pela porta dos fundos, contornou a casa, pegou a mangueira do jardim, arrastou-a para frente e começou a molhar minha mãe com a mangueira do jardim. Minha mãe tentou fugir, mas continuou escorregando na grama. Então meu cunhado passou a mangueira para o meu marido, e ele continuou molhando ela. Meu marido perseguiu minha mãe com a mangueira até o carro dela. E ele não parou de molhar. Tenho certeza de que ele molhou o carro dela por dentro. Ele estava com o maior sorriso durante e depois de molhar ela. Aposto que ele se sentiu bem. Minha sogra tentou impedir o tratamento vital de minha esposa. Deixe-me apresentar minha falecida sogra. Vou chamá-la de Carol, só para variar. Apesar de ter ouvido muitas histórias sobre ela, vou me concentrar nas coisas que testemunhei pessoalmente. E são muitas. Acredito que Carol nunca conheceu um conceito da nova era que não gostasse. Seu objetivo era unificar toda a religião, ciência e misticismo em um todo unificado. Todos eles. Para isso, ela acumulou uma grande coleção de livros e objetos estranhos de suas viagens, com um foco especial em cura. Sua biblioteca tinha volumes sobre manipulação de vibração, terapia de trampolim curativa, terapia de cores homeopática e por aí vai. Não estou brincando ou exagerando aqui. Suas prateleiras tinham muitos cristais minerais admitidamente bonitos, junto com garrafas de água Magic Gods Essence, evaporada, e protetores de radônio falsos alimentados por diagramas de figuras geométricas. Seu livro favorito, com base no número de anotações e notas adesivas, era centenas de páginas de salada de palavras sobre seres espirituais da estrela Arcturus, isso mesmo, Arcturus soletrado com um H, por causa de H-bar, a constante de Planck da física. Exceto que a constante de Planck é denotada por H, e H-bar é a constante de Planck reduzida. É importante acertar os detalhes quando se trata de seres espirituais. Sua casa pentagonal foi construída sob medida ao redor de um vórtice de energia que ela descobriu nas montanhas costeiras da Colômbia Britânica. A forma como Carol criava seus filhos era, digamos assim, mais escura e excêntrica. Ela era física e emocionalmente abusiva com seus filhos. Um deles ainda tem grafite incorporada na mão, de quando ela o esfaqueou porque não estava satisfeita com sua prática de piano. Ela atacou um deles com uma faca de cozinha. Ela começou a envergonhar a filha, mais tarde minha esposa, assim que ela cresceu os seios, por crescer os seios. Então ela forçou a filha a usar maios grandes demais, com a aparente intenção de fazer com que os seios parecessem menores por contraste, mas com o efeito real de ter problemas de guarda-roupa. Ela tinha vergonha que a filha entrasse na medicina e se tornasse uma especialista renomada, em vez de apoiar seu próprio trabalho médico não tradicional. Minha esposa saiu de casa aos 17 anos e se mudou para outro lado do país para ir para a universidade. Desde então, elas tiveram pouco contato.
Há uma década atrás, minha esposa sofreu um erro cirúrgico que resultou em sepse abdominal e me pediu para chamar a mãe dela. Foi aí que eu percebi o quão grave era a situação e que poderia ser a última vez que a família a veria. Até então, eu não tinha entendido que a vida dela estava realmente em risco. Para o crédito dela, Carol correu para cá, para ficar algumas semanas. Esperava-se que, nesse período, minha esposa estivesse morta ou já em recuperação. Carol ficou em nossa casa e, no início, as coisas não foram tão ruins. Na maioria das vezes, não falávamos sobre os tratamentos que minha esposa estava recebendo. Carol expressou preocupação com os antibióticos que estavam sendo administrados, porque, de acordo com suas próprias opiniões, antibióticos não faziam nada além de causar danos. Mas as 2 semanas se transformaram em 2 meses e Carol se tornou mais difícil de conviver. Ela ficou irritada quando eu acariciei o cabelo da minha esposa com a mão, porque estava bloqueando a energia do seu chakra. Ela começou a me culpar por ter de alguma forma causado a náusea que a cirurgia mal-sucedida deveria curar. Eu a levei para pegar uma mistura mágica de óleos essenciais, com a condição de que ela verificasse com um dos médicos antes de aplicá-los. Eu apontei que se a mistura tinha o poder de curar, então ela também tinha o poder de causar danos, o que Carol negou. Quando voltamos para o hospital, eu agarrei um dos residentes quando chegamos ao andar da minha esposa, para perguntar sobre isso. Carol ficou furiosa com isso, e ficou claro que ela não tinha intenção de falar com os médicos. Em casa, ela ficou mais abusiva comigo. Ela estava dizendo que eu estava abusando minha esposa por não deixá-la ter suas coisas na casa. Nesse ponto, perdi a paciência e gritei com uma pessoa pela primeira vez em literalmente algumas décadas. Eu disse a ela que quase tudo à vista era na verdade da filha dela, substituindo as minhas coisas, os sofás, o piano, mesas e cadeiras, as estantes e os eletrônicos. As prateleiras para os CDs e DVDs eram minhas, mas metade do conteúdo era dela. Carol queria saber se eu continuaria os remédios à base de ervas depois que ela saísse, e eu disse que isso dependia da minha esposa. Eu continuaria se ela quisesse, eu pararia se ela preferisse. Carol gritou que eu estava abusando minha esposa seguindo os desejos dela em vez dos da mãe. Na noite antes de Carol finalmente partir, eu estava inquieto. Aquele pesadelo estava prestes a acabar, mas minha esposa ainda estava bastante doente. Eu comecei a pensar na mistura de óleo essencial, que incluía óleo de cravo e óleo de canela. Ambos são fortemente irritantes se deixados na pele, e Carol estava pintando os pés da minha esposa com a mistura. Os pés eram, aparentemente, os pontos de energia corretos para extrair a infecção. Eu fui pesquisar na internet e encontrei as instruções do fabricante, que especificavam que o óleo precisava ser diluído significativamente com algum óleo neutro se fosse ser aplicado na pele. Carol nem estava usando a mistura corretamente. Bem, isso explicava por que a pele dos pés da minha esposa estava amarela e começando a descamar. Mas Carol ficou furiosa quando eu calmamente apontei os problemas que ela estava criando por ignorância. Algumas semanas depois que Carol foi embora, minha esposa piorou e teve que voltar para a unidade de terapia intensiva. Eu estava com medo de ligar para Carol e contar a notícia, não porque era uma notícia ruim, mas porque eu sabia que ela ia reagir mal. E não me enganei, se você realmente a amasse, a colocaria de volta com os óleos herbais e pararia com os antibióticos. Você sabe muito bem que eles não servem para nada. Foi quando desliguei na cara dela. Eu tinha outras coisas para me preocupar. Minha esposa sobreviveu, depois de passar meses no hospital e de 3 estadias na UTI. Ela ainda está em péssima saúde. Eu disse a ela que estava tomando uma decisão, de maneira alguma sua mãe seria bem-vinda novamente em nossa casa. Ela abusou gravemente de seus privilégios como hóspede. Eu não me importava com a tradição de que membros da família sempre são bem-vindos para ficar como convidados, eu não ficaria sob o mesmo teto que a mãe dela. Tendo ouvido minhas histórias, e com base em suas próprias experiências, minha esposa concordou. Há alguns anos, Carol morreu como viveu. Foi diagnosticada com câncer de pulmão metastático.
Embora tenha passado por algumas terapias médicas reais, ela confiou principalmente em suas curas Quack, pó de galho de pavão, impulsionadores imunológicos de proteína de soro de leite e coisas do tipo. A porcaria usual que os golpistas sem ética vendem para os doentes desesperados. Ela acreditava firmemente que todos os pequenos pontos brancos em suas radiografias de pulmão eram um bom sinal, e que sua perda de peso rápida indicava que seus impulsionadores estavam drenando o câncer. Se existe alguma existência após a morte, espero que ela tenha apreciado todo o mal que causou em vida. Exceto, algumas noites depois que ela faleceu, eu estava dirigindo do hospital de volta para a casa do vórtice de energia. O dispositivo de navegação do carro alugado sugeriu uma rota mais curta do que a que eu havia tomado para chegar lá. Mas essa rota se transformou em uma estrada de terra, em uma estrada acidentada nas colinas, em uma trilha pela floresta, e, na escuridão total, exceto pelos meus faróis, eu acabei batendo em um tronco de árvore. Felizmente, eu estava dirigindo devagar e parei a tempo. Enquanto eu pausava, abalado, comecei a me perguntar se havia algo na visão de mundo de Carol afinal, e se seu espírito vingativo poderia ter possuído o dispositivo de GPS, fazendo uma última tentativa de me matar. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários, esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.